boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar por aqui a nossa jornada de hoje, e o convite de sempre para todo mundo curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01, e hoje, quarta-feira, os assuntos por aqui sempre relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. Nesse espaço aqui a gente recebe os nossos especialistas e vamos então escalar aqui os nossos convidados de hoje, começando com o Dr. Nabil Goraieb, cardiologista, doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor de pós-graduação em Cardiologia e Medicina do Esporte, Prêmio Jabuti de Ciência e Saúde e colunista do orbisnews.com.br. Doutor Nabil, bem-vindo ao programa Gente que Fala mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Já estamos aqui preparados, perfumados e penteados. Muito bem, afinal de contas é rádio com imagem, a gente tem que passar perfume e cuidar da aparência. Muito bem. Também com a gente a Clarísia Ramos, ela é presidente da UNACAM, a União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama. Tudo bem, Clarísia? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Um ótimo dia para todos. Obrigado pela presença, Clarísia. Também com a gente nessa nossa conversa o Álvaro Túlio Fortes, doutor Álvaro Túlio Fortes, ele é clínico geral, médico clínico geral, dedicado ao transplante capilar. Tudo bem, doutor Álvaro? Tudo bem com vocês? Como estão? Tudo bem, muito obrigado pela presença aqui com a gente para essa nossa conversa de hoje. E chegando também, está se conectando agora, vamos ver se está tudo bem por lá, o doutor Alexandre Bezerra, médico cirurgião de cabeça e pescoço, coordenador do Núcleo de Tireoide do Hospital Santa Paula. Tudo bem, doutor Alexandre? Boa tarde. Boa tarde a todos, tudo bem? Conseguem me ouvir direito? A gente ouve bem, a gente te vê bem. Só faz um ajuste para a gente na imagem, doutor Alexandre. Diminui aqui um pouco assim o seu espaço aqui da cabeça para o topo da tela. Isso, muito bem. Para quem está acompanhando pelas redes sociais, poder ver direitinho. Muito bem, todo mundo apresentado, 12:03 agora, vamos ao nosso primeiro tema de hoje, que é o seguinte: o Comitê de Contingência da Covid-19 recomendou a volta do uso de máscaras em locais fechados em todo o estado de São Paulo, devido à tendência de crescimento de casos nas últimas semanas. O fim da obrigatoriedade foi decretado pelo ex-governador João Dória, isso foi em 17 de março, diante do arrefecimento da pandemia naquele momento. Agora é o seguinte: o número de casos notificados de Covid-19 cresceu 84,2% de uma semana para outra, e o número de internações quase dobrou nesse período. O governo do estado diz que, por enquanto, trata-se de uma recomendação, mas a obrigatoriedade pode voltar caso os números continuem crescendo. Doutor Nabil Goraieb, as informações iniciais eram de que as prefeituras definiriam, né, sobre a obrigatoriedade ou não, conforme a realidade de cada localidade, né? Tinha uma expectativa de uma reunião com os técnicos da Prefeitura de São Paulo hoje pela manhã. Deve estar acontecendo essa reunião ainda, não temos essas informações sobre o resultado, para se saber se a cidade de São Paulo vai adotar a obrigatoriedade da máscara ou se vai apenas recomendar à população o uso. Bom, seu entendimento sobre esse novo cenário, sobre esses novos números, esses novos índices? Olha, bom dia a todos, muito obrigado de estar aqui. Sem dúvida, eu, na minha família, minha filha, ela é estudante no Colégio Dante Alighieri, 13 anos de idade, máscara direta onde tiver outras pessoas. É um vírus transmitido pela cutícula de saliva. Então, nós temos que nos proteger. O fato de tomar vacina, eu vi vários jornalistas aí tomando posturas mais políticas do que do ponto de vista ouvir os médicos. Nós temos que ouvir os epidemiologistas. Se eles estão recomendando, vamos seguir a recomendação, não tenha a menor dúvida. Eu tomei as 4 doses de vacina, mas mesmo assim tem que prevenir, nós não somos 100% protegidos. A vacina protege cada um de acordo com a sua genética. Tem uns que é 100%, outros é 90%. Então, eu agora voltei a usar
no consultório a máscara, onde tem aglomeração eu coloco a máscara e vamos seguir a vida. Não tem jeito. Realmente os hospitais, no Hospital do Coração houve um aumento bastante acentuado dos casos chamados de gripe, Covid e influenza, agora com a entrada do inverno. Sim. Doutor Alexandre, a gente sempre alerta por aqui, a pandemia arrefeceu, evidentemente, mas é claro que os cuidados têm que ser tomados, ela está por aí, e especialmente nesse momento de outono e inverno, as pessoas se fecham, a ventilação diminui nos espaços e tudo mais. Temos um desafio, chamar para a população que não está com o ciclo de imunização completo, chamar para o posto de saúde para que isso seja feito. É fundamental, porque a vacina protege e quem pega a Covid mesmo, tomando a vacina, claro que vai ter os efeitos muito mais atenuados e também a própria internação vai ser evitada por conta, claro, do uso da vacina. Certamente. O que acontece é uma combinação da própria mutação normal do vírus, de se tornar um vírus menos letal, e a questão da vacinação, que realmente protege as pessoas. Então, com o passar do tempo, nós vamos vendo que o vírus vai se tornando mais parecido, né, em termos de comportamento clínico, com outros vírus respiratórios. Houve realmente um aumento recente dos números, mas, graças a Deus, as mortalidades não estão tão assustadoras iguais eram naquela época. Então, ainda temos que tomar todas as precauções, obviamente, mas, graças a Deus, existe aí uma tendência de que, com o passar do tempo, o vírus se torne um vírus endêmico comum, mas ainda precisamos tomar cuidado. Larissa, seu entendimento sobre esse novo cenário da Covid e essa expectativa em relação ao retorno das máscaras, por enquanto apenas uma recomendação do governo de São Paulo e cada prefeitura deve tomar sua decisão a respeito. A gente lidar com pacientes, né, e pacientes com câncer, e elas têm a gente realmente recomenda a utilização, principalmente em lugares públicos e quando tem muita lugar fechado, ônibus, a gente tem que ter essa precaução justamente porque elas já estão debilitadas, e é importante que elas permaneçam em cuidados, né? E lembrar que não é porque o vírus está aí, as pessoas não podem deixar de se cuidar, né? De se preocupar com a saúde, de fazer os seus tratamentos diários. Então, isso é importante que mantenha esse cuidado com a máscara e continue seu dia a dia normal. E é como o doutor falou, a gente tem aí a filha na escola, tem que se prevenir realmente, porque são gotículas e a gente aconselha todas as pacientes a saírem com a máscara mesmo para se protegerem, principalmente por esse momento debilitado que elas se encontram. Sim. Doutor Álvaro, seu entendimento sobre esse novo cenário e sempre não custa a gente reforçar a informação, o uso da máscara é para que nós protejamos o outro, quem estiver gripado, quem estiver com um simples resfriado, tem que usar a máscara para proteger o outro. Isso vale, acho que a gente já deve adotar isso como regra, né? Independentemente de Covid-19. Exato. Na minha opinião, a gente tem que começar a entender que existe um processo de mutação. Nós vamos nos adaptar aos novos caminhos que nos estão sendo impostos, né? Então, se você for analisar que a recomendação da mãe e da avó na época antiga, né, se agasalhe, saia para lá, era uma recomendação, mas a gente sempre seguia porque sabiam que eram pessoas que tinham mais experiência do que a gente. E aí, como os próprios colegas falaram, vamos atentar àquilo que os epidemiologistas e os infectologistas nos dizem. A recomendação é utilizar a máscara para que nós possamos estar protegidos, não é uma obrigatoriedade e nem deveria ser. Nós teríamos que assumir esse comportamento de uma maneira mais sociável. Então, nós precisamos estar prontos para essa nova realidade que está nos apresentando. Então, usar a máscara hoje, eu acredito que seja ainda um recurso que nos vai levar muito mais à frente. 12h10, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente segue para mais um assunto por aqui.
Junho chegou, né, gente? Mas ontem, 31 de maio, foi o Dia Mundial Sem Tabaco, e a data foi criada pela OMS para alertar sobre os riscos do tabagismo à saúde, já que o tabagismo é uma das principais causas evitáveis de morte no mundo, responsável por 10% dos óbitos entre adultos. E para agravar o quadro, o hábito de fumar cresceu 34% durante a pandemia, de acordo com dados da Fiocruz. Para especialistas, a prática esportiva, mesmo que uma simples caminhada diária, pode ser o maior impulso para enfrentar o vício. Como é que foram as atividades ontem, doutor Nabil Goraieb, em relação aos alertas aí por conta do Dia Mundial Sem Tabaco? Todos nós, médicos, que temos a oportunidade, nós estamos falando para a população em relação ao tabagismo. Já é bem conhecido. Há muitos anos, eu lembro que quando eu me formei, em 1970, vamos dizer, chegava a mais de 40% o número de médicos fumantes. Com as campanhas, com o aprendizado, nós começamos a mudar isso daí. Hoje, entre médicos, ainda há fumantes em torno de 10%. Veja como baixou. E a gente tinha percebido que a população também começou a diminuir o cigarro, só que nos últimos anos, a pandemia, por razões muitas vezes psicológicas, fez com que as pessoas adultas voltassem a fumar. Mas o maior medo mesmo, realmente, que nos preocupa, são os jovens. Hoje, a meninada menor de idade, ou pelo menos na faixa entre adolescentes e adultos, voltou a fumar. E voltou a fumar essa porcaria do cigarro eletrônico, essa desgraça que está proibida, mas se vende como, acho que vende como se vendesse droga, normalmente, numa boa, tem loja que vende. Quer dizer, que país é esse? Nós estamos na África, que não tem os dirigentes não fazem nada. É um absurdo. E o narguilé, que é lá da minha origem, lá no Oriente, o narguilé ou narguile é um outro problema grave, porque é moda e atinge geralmente a meninada. E o que acontece? A meninada não sente dor para fumar, não sente doenças, porque ainda começaram a fumar há pouco tempo, e a gente sabe, 15 anos de tabagismo já começa a facilitar o aparecimento de câncer, os vários cânceres, principalmente o de bexiga, e o de estômago e o de pulmão. Começam a aparecer os cânceres. E aqueles que já fumam há muito mais tempo começam a ter as complicações crônicas no coração, do próprio pulmão e da vida, com o desgaste que vai ter, você começa a ter complicações que não tem mais conserto. Infelizmente, as lesões que já começaram a se instalar não têm volta. E é esse o problema, não tem volta. Então, a ordem é combater o tabagismo, seja qual forma for. E agora, o nosso inimigo número 1 é o bendito do cigarro eletrônico. Campanhas surtem efeito? Como é que a gente deve tratar isso? Quais são os países que melhor têm atuado para tentar, né, conscientizar as pessoas sobre os riscos do tabagismo? Olha, na verdade, a campanha da área médica ela é constante. Não tem um médico que fale e continue fumando, não tem. Seja de qualquer especialidade médica. Então, nós falamos, o problema é que tem que começar em casa. É em casa, com o seu filho, com o seu neto, com o seu irmão. Nós temos que fazer as proibições ou as orientações em casa e a população tem que ser participante. Não adianta só a gente falar. O problema é assim, você encontra meninos, adolescentes fumando tranquilamente e ninguém fala nada. Temos que bater nessa turma aí, não bater no sentido psicológico. Não deve deixar fumar. Doutora Clarice, se olhar sobre esse tema, você que tem aí o trabalho diário constante, né, na UNACAM, União de Apoio no Combate ao Câncer de Mama, ou seja, lida com pacientes oncológicos, qual é a sua observação? É um fator de risco, né, doutor Nabil? A gente falando aqui sobre
tabagismo para pacientes, para as mulheres e para os homens também, porque o câncer de mama ele também acomete em homens, até 2% a cada 100 pessoas, 100 homens, 2 podem ter o câncer de mama, né, que acabou aumentando um pouco a incidência, e a cada 12 mulheres, uma pode ter um câncer de mama. E a gente sabe que o fator de risco, o tabagismo, está bem envolvido. E uma coisa que a gente comentou muito ontem também, eu queria comentar com vocês, é que acaba sendo um vício, né? Um vício que, como outras coisas que é difícil da pessoa largar. Então, como a gente pode ajudar essa pessoa a se desvincular disso, que é um vício? Então, assim, ela tem que procurar ajuda, ela precisa se preocupar com a saúde, mas a gente sabe que isso demanda tempo. Então, ter um psicólogo para estar ao seu lado, para ajudar a fazer, a tentar se desvincular, mudar sua alimentação, buscar outros prazeres, não é verdade? Quando a gente fala de exercício físico, que o exercício físico, ele também, não só para qualquer tipo de doença, ele ajuda a diminuir a doença, né? A gente consegue até 30%, diminuir 30% do risco de um câncer de mama quando a pessoa faz exercício físico. Então, a gente pensando em toda a qualidade de vida que esse indivíduo pode ter, que essa pessoa pode ter, o quanto é importante ela se preocupar com a saúde mental, porque isso pode auxiliá-la também a se libertar desse vício, né? Ter alguém para acompanhá-la nesse período. Eu acho que dentro do que o doutor Nabil falou, e eu estou bem preocupada com essa questão do cigarro eletrônico, que as pessoas não percebem e acham que não é de tal efeito, mas o efeito é tanto quanto perigoso e agressivo como o cigarro normal. Isso é importante passar para esses adolescentes. Eu também concordo com o senhor, doutor Nabil, porque a gente precisa fazer alguma coisa para que essas pessoas parem de vender, né? Porque cadê a lei que impede isso de acontecer? E a gente está plantando uma semente num adolescente que vai construir isso para o futuro dele. Então, uma das coisas que a gente pega muito é levar a educação na informação, e isso aproveito até para falar, porque a UNACAM ela tem essa missão de levar a informação através da educação, através dos cursos que nós damos, inclusive agora em junho, dia 13, começa mais um curso de saúde mamária para alertar e para fazer multiplicadores de informação. Então, a gente tem esse curso com esse objetivo de multiplicar a informação. A gente precisa ajudar, porque essa semente que vai ser plantada agora é o que eles vão colher lá na frente. E entendendo o quanto isso é importante, se cuidar, a gente está ajudando a população lá no futuro dela, né? Sim, sobre esse curso de capacitação, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, aqui nessa edição do programa Gente que Fala, ainda sobre essa questão da informação, os caminhos que a população tem, né, na saúde pública para poder encontrar o apoio, encontrar a busca, encontrar tratamento. Você está falando com a gente? Não. Sim, porque há dificuldades, né? A gente sabe que a porta de entrada do SUS, muitas vezes, para esse tipo de trabalho, é um pouco mais complicada, né? Então, a gente tem que admitir, há um problema de saúde pública para cuidar das pessoas que têm o vício de fumar, né? É um vício. Então, existem instituições que auxiliam, né, que dão esse apoio terapêutico. O Instituto Sistemas Humanos é um instituto que tem esse apoio para a família, para o paciente. Eu acho que é importante as pessoas também procurarem auxílio, não só na porta de entrada do SUS, por exemplo, mas também entender que existem instituições que podem lhe dar apoio, porque no papel de ONG de uma sociedade civil que pode ajudar, as pessoas podem procurar. Nós, como instituições, estamos dispostas a ajudar e muitas vezes a gente não recebe porque as pessoas não sabem que existem. Então, acho que procurar instituições que podem lhe dar apoio também psicológico, podem colaborar com a sua
tomada de decisão de largar, porque eu acho que largar o cigarro é uma tomada de decisão. Então, se cuidar na alimentação, se cuidar no exercício físico, se cuidar na saúde mental, fazer as práticas que o SUS oferece, que muitas vezes as pessoas não sabem. Você tem acupuntura pelo SUS, você tem atividades de mindfulness que também pode se fazer em praças e que trabalha com essa mente. É importante saberem que existe esse apoio, viu? Poucas pessoas sabem, mas tem. Doutor Alexandre Bezerra, que é médico cirurgião de cabeça e pescoço. Doutor Alexandre, qual é a prevalência de câncer de cabeça e pescoço por conta do tabagismo? Existem estudos a respeito? Mauro, muito obrigado pela pergunta, porque eu, como cirurgião de cabeça e pescoço, eu fico sempre profundamente incomodado com o seguinte fato. É óbvio que o pulmão é o órgão mais afetado pelo cigarro e depois o aparelho cardiocirculatório, né? Do ponto de vista de câncer, o pulmão é o câncer mais relacionado ao cigarro, isso é inquestionável. Agora, o câncer da boca, da cavidade oral, é o quinto no mundo, inclusive no Brasil, em incidência e mortalidade. E a maioria das pessoas mal sabe que existe câncer na língua, né? O câncer da laringe costuma ser o 8º em homens, né? O câncer da faringe é um pouco menos frequente, mas também está bastante associado ao cigarro. Então, assim como existem outros cânceres relacionados, como de bexiga, por exemplo, né, o de estômago. Mas, assim, é muito impressionante como a gente sempre recebe pessoas que têm um desconhecimento absurdo sobre isso. No ICESP, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, existem os ambulatórios específicos para a cessação de tabagismo, que são absolutamente importantes. Mas, assim, no próprio Sistema Único de Saúde, volta e meia fazemos campanhas junto às sociedades, etc. e tal, para que lesões precoces sejam rapidamente avaliadas. Porque, teoricamente, um câncer de língua ou de laringe, que a pessoa tem uma disfonia, né, uma rouquidão persistente, no caso da língua, uma úlcera dolorosa, persistente, teoricamente todos deveriam ser precocemente tratados, porque o diagnóstico é muito fácil. Você abre a boca e vê uma lesão lá que não tá resolvendo. Só que qual que é o problema? O paciente, às vezes, é tabagista, além de ser etilista, esconde da família, esconde da esposa, da filha, né, que estão lá cuidando, e acabam chegando tardiamente. E, às vezes, existem dificuldades até em fazer biópsias. Então, você perguntou de campanhas de conscientização, elas são muito importantes neste sentido, e já que citou-se outros países, nos Estados Unidos, alguns anos atrás, teve o maior congresso da história da nossa especialidade, onde se caracterizou que o dia 27 de julho é o Dia Internacional da Conscientização do Câncer de Cabeça e Pescoço. Essas campanhas, elas são realmente importantes para fazer as pessoas irem atrás dos serviços médicos, principalmente quem tem fator de risco, né? Sim. Doutor Álvaro Fortes, para falar também em relação à sua área, quais são os efeitos do tabagismo para a área capilar? Mauro, a gente tem já sabido que o cigarro ele vai provocar uma diminuição de aporte de oxigênio nos pequenos vasos, né? Esse seria o primeiro sinal. Consequentemente, nós temos menos nutrição chegando ao folículo capilar. E essa menor nutrição vai propiciar que as doenças que já estão instaladas, elas só progridam de uma maneira mais rápida. A segunda parte que a gente já sabe, que os estudos também nos mostram, é que a ocorrência do cabelo grisalho ela é mais precoce quando o indivíduo é fumante. Então, nós temos aí, além das toxicidades que são levadas pelo hábito de fumar, a restrição de nutrição em função de você reduzir a oferta de oxigênio nesses pequenos vasos, né? Então, a gente já sabe que isso é uma constante para a gente. E para nosso trabalho, acredito que para a maioria do trabalho dos cirurgiões, um paciente tabagista é sempre um paciente de risco, pela falta de oxigenação feita no processo todo de nutrição, né? Então, você, às vezes, pede para o paciente que ele reduza o processo de tabagismo, de fumar, mas isso nem sempre é obedecido pelo paciente. Às vezes, ele esconde porque ele se sente a necessidade, né? E o doutor Nabil falou uma coisa muito interessante que eu acho que precisa ter uma atenção maior pela sociedade, é o cigarro eletrônico. A gente hoje tem uma permissibilidade muito grande das famílias em relação ao cigarro eletrônico. Isso é extremamente deletério com os nossos jovens. Então, acho que a gente precisa ter uma noção. As campanhas precisam ser mais direcionadas a esse novo problema que a gente está enfrentando aí.
Muito bem, meio-dia e 25, a gente vai para mais um tema aqui nessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Falamos que ontem foi o Dia Mundial Sem Tabaco e em 25 de maio foi celebrado o Dia Internacional da Tireoide. E o objetivo dessa data é esclarecer a população sobre essa glândula que é responsável pelo controle dos hormônios nos batimentos cardíacos, no sono, no raciocínio, na memória, na temperatura do corpo, no funcionamento intestinal e no metabolismo. Também sobre os cuidados que devemos ter com ela. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, cerca de 60% da população sofre de algum problema relacionado à tireoide, mas apenas 5% dos casos apresentam algum risco para o paciente. Doutor Alexandre, é possível que a pessoa tenha problemas de tireoide e não saiba disso? Sim, a tireoide é uma glândula que afeta o metabolismo de praticamente todos os sistemas, por isso que a sintomatologia pode ser tão diversa. A doença mais comum da tireoide é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, né? Ou seja, o organismo produz anticorpos contra as suas próprias células e elas demoram anos para se manifestar, então causa uma inflamação lenta e crônica e, né, o paciente é totalmente assintomático até que ele comece a manifestar o hipotireoidismo, aí ele começa a ter uma série de sintomas iguais esses que você falou, como por exemplo ganho de peso, diminuição de memória, diminuição de ânimo para as coisas, né? Mas enquanto ele não se instala, essa doença pode ser acompanhada através de exames laboratoriais. E a doença nodular da tireoide, ou seja, as doenças estruturais, né, os nódulos tanto benignos quanto malignos, eles, na imensa maioria das vezes, são assintomáticos também. Então, vão ser diagnosticados através de exames de rotina, que muitas vezes quem pede são os próprios clínicos. O cardiologista, aí, doutor Nabil, certamente pede bastante, e os ginecologistas, porque as mulheres acabam sendo os clínicos das mulheres também. Então, esse tipo de avaliação acaba sendo importante, porque realmente são doenças bastante prevalentes na população, mas que realmente, conforme o senhor mesmo disse, muitas delas são totalmente assintomáticas. Durante o período, né? Até elas se manifestarem. Quando se manifestam, aí realmente é... Ou seja, é preciso estar atento, é preciso sempre... É a questão da prevenção, né? Sempre procurar ajuda profissional, sempre fazer os exames relacionados para tentar encontrar algum mau funcionamento da tireoide, justamente pelo fato de, em muitos pacientes, tudo caminhar de forma silenciosa, sem sintomas. E não é só silenciosa, o hipotireoidismo, ele se instala de uma maneira muito lenta. Então, muitas vezes a pessoa vai tendo manifestações, vai ficando mais quieta, vai ficando mais deprimida, etc. e tal, principalmente na faixa mais idosa, e a pessoa demora um pouco para perceber o que é que está acontecendo, até que tem uma manifestação um pouco mais importante, como ganho de peso, alguma coisa assim. O hipertireoidismo já é bem mais sintomático, você rapidamente tem inúmeras manifestações clínicas, mas o hipotireoidismo, ele começa sempre de uma maneira bastante silenciosa. Em resumo, precisa ser sempre acompanhado e pensado a tireoide, né? O médico responsável por essa área é o endocrinologista, ou há necessidade de um trabalho conjunto, multidisciplinar, para o tratamento? Uma vez feita o diagnóstico de alguma disfunção, o endocrinologista é o médico que faz todo o controle, a regulação hormonal, tudo bem, embora outros clínicos também possam fazer, mas o endocrinologista é o médico principal. O cirurgião entra em casos onde o paciente precisa ser operado. Existem algumas indicações bem características, e aí, nestes casos, às vezes, a necessidade de outros especialistas que acabam acompanhando o paciente também, como médicos nucleares, radiologistas, patologistas e, em alguns casos mais complexos, até mesmo oncologistas. Mulheres sofrem mais de problemas de tireoide do que os homens? Procede isso? É isso mesmo? Muito mais, devido a vários fatores. Em primeiro lugar, a doença da tireoidite de Hashimoto, que é a mais comum, ela é uma doença autoimune, e todas as doenças autoimunes são mais comuns na população feminina, bem mais comuns.
E a doença nodular da tireoide, existem, né, uma série de estudos que mostram algumas relações também com variações hormonais, por isso que, inclusive, podem aumentar durante a gestação, coisas do tipo. Então, as mulheres também têm mais nódulos de tireoide do que homens. Muito bem, 12:30, agora aqui no programa Gente que Fala. A gente vai para o intervalo já já. Antes disso, só uma informação, a gente tratou no início aqui dessa edição sobre essa decisão do governo de São Paulo de recomendar o uso de máscaras em locais fechados e deixar essa decisão para ser tomada por cada prefeitura. Olha, a Prefeitura de São Paulo vai promover daqui a pouquinho, à 13h, uma coletiva de imprensa vai acontecer para a divulgação dos dados mais recentes de seus estudos sobre a transmissão da Covid-19 na cidade e também sobre a ocupação hospitalar de casos mais graves. E aí, nessa coletiva de imprensa, o prefeito Ricardo Nunes vai comunicar a sua decisão sobre a obrigatoriedade ou não do uso de máscaras em locais fechados. Então, daqui a pouco, a partir da 13h, essa coletiva de imprensa na Prefeitura de São Paulo. A gente vai parar rapidinho agora, um intervalo breve, e a gente volta já já com a sequência dos nossos temas. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Este é o programa Gente que Fala. Também estamos pelas redes sociais, nesse espaço de quarta-feira, sempre com os especialistas, para a gente falar dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. 28 minutos para 13h agora, e a gente vai para o próximo tema. Abertas as inscrições, minha gente. Estão abertas as inscrições para capacitação em saúde mamária pela UNACAM. O objetivo deste curso é preparar pessoas para cuidar de pacientes com câncer de mama. As aulas gratuitas e online serão de 13 de junho a 4 de julho e vão abordar o panorama sobre o câncer de mama no mundo, fisiopatologia, fatores de risco, rastreamento e diagnóstico, genética, acesso aos medicamentos e tratamentos e uma série de outros temas por aqui. Doutora Clarícia, o que a gente pode falar a respeito para que as pessoas que se interessem por essa capacitação possam se inscrever, né, nesse curso? Estão me ouvindo bem? Sim, pode seguir, doutora. Bom. O curso ele já está na sua 26ª edição. Ele acontece desde 2001 e é um curso dado para multidisciplinares e voluntários. Então, ou pacientes também e familiares que querem entender um pouquinho melhor sobre esse curso, sobre o câncer de mama e poder auxiliar o paciente durante o tratamento dele. Então, tudo que você citou, esses temas que são abordados, dessa vez o curso ele é um pouco mais curto, nós vamos ter 4 encontros, esse curso das 6h30 às 9h30 da noite, e ele tem ajudado muitas pessoas que passam pelo processo a entenderem melhor também este tratamento, né? Então, acho que é um momento de quem tem algum paciente ou quem quer se aprofundar no tema do câncer de mama, porque muitos multidisciplinares, por exemplo, fisioterapeutas que tratam de pacientes, psicólogos que tratam de pacientes, radiologistas nós já também tivemos, a gente tem alguns núcleos de prefeitura que fazem o curso para poder ajudar a região que ela atua. Então, a gente já ajudou, Barueri montou um núcleo de câncer de mama, Santana do Parnaíba, Botucatu, Boituva, são vários lugares que já montaram, Santo André, existem várias
voluntárias que já passaram pelo curso e que podem atender as pacientes. Esse curso ele é formado pelos professores da Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, Cancerologia, são nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogas, são pessoas que estão aí conosco desde 2001, fazendo curso e levando informação. E a gente pensa muito nessa questão de, como a minha mãe dizia, que é a fundadora da ONG, né? Quem procura, acha, e quem acha, cura. Esse lema é o que nós levamos na nossa capacitação de informação. Quanto mais informação você tiver, mais cedo você chega no seu diagnóstico, você pode colaborar com quem está ao seu redor conhecendo. A gente está no mês de junho, e é um mês que a gente fala também dos namorados, dos parceiros, e que a gente está trabalhando muito, eu cuido de você, você cuida de mim, porque muitos pacientes também detectam, né, acharam o câncer na sua relação, e que a pessoa tocando no seio consegue achar. Então é importante vocês se preocuparem com a saúde e se puder, informação com qualidade e ajudar a gente a chegar antes no diagnóstico precoce, que é super importante para a população. Quanto antes a gente chega, o tratamento é menos agressivo, o tratamento é mais rápido, a gente pode cuidar dessas pacientes de uma outra forma, com práticas integrativas, também complementares ao tratamento, tudo isso que nós abordamos no curso, para que essas pessoas possam ter um conhecimento geral e não se sentirem amedrontadas de passar por... Doutora Clarícia, é importante... Os multidisciplinares que estão aí fazendo esse trabalho. Doutora Clarícia, a gente está com algum problema aí na sua conexão, vamos ver se a gente consegue seguir. Importante evidenciar, né, essa questão do curso para cuidadores de pacientes com câncer de mama. Afinal, a gente está no mês de junho, logo chega outubro, né, que é o Outubro Rosa, enfim, para a gente demonstrar o quanto é importante tratar do tema em qualquer mês do ano, ou ao longo do ano inteiro. É importante chamar atenção para a realização do autoexame, para que as mulheres procurem os médicos e que façam a devida prevenção o ano inteiro e não apenas no Outubro Rosa. É importante chamar atenção disso, né? Doutora Clarícia? Problemas com o sinal da doutora Clarícia, com a conexão. A gente vai tentar refazer. Vamos combinar o seguinte, doutora, saia da conexão e volte novamente. A tendência aí é melhorar o sinal para que a gente continue aqui com a nossa conversa. Vamos fazer o seguinte, minha gente. Vamos colocar aqui no nosso papo de hoje, acho que ele já está por aqui, o Daniel Matos, especialista em Direito Tributário, economista. Tudo bem, Daniel? Tudo. Boa tarde aos colegas. Obrigado pela presença mais uma vez, pela colaboração com a gente. O Daniel Matos sempre nesse espaço às quartas-feiras, para falar de saúde também, só para falar de saúde da economia, né? A inflação subindo, né, Daniel? E a gente não sabe onde é que ela vai parar. 12,20 agora, né? 12,20 com previsão de 13,75, né? A inflação... A inflação é a Selic, porque a Selic vai para 13,75 por expectativas aí para o final do ano. Agora, é isso não? 13,75 é a expectativa da Selic, né? A inflação está escalando porque houve uma dispersão muito grande. Esse efeito do leste europeu, infelizmente, afetou muito aqui, né? Essa questão de segurança alimentícia também tem afetado. E eis aí o grande problema, que foi um anúncio do Banco Central, né, do presidente, do diretor do Banco Central, mencionando que há a possibilidade de mover a meta da inflação. Como a gente sabe, a meta inflacionária do país há anos vem aí tendo como a meta máxima algo em torno de 3,5%, 4,15%. Então, dado a perspectiva e o cenário recente, o simples fato do presidente do Banco Central cogitar uma possível mudança da meta com uma elevação, dá a entender que essa alta do inflacionária vai perdurar por um período e que, infelizmente, o controle por meio de política monetária com o aumento da Selic deve
se estender por um período, não é o desejado pelo mercado, óbvio, porque você aumentar a taxa de juros, você penaliza todos os setores e o desenvolvimento da economia, mas aparentemente vai ser uma medida aí que vai ser empregada para impedir, né, a escalada, que continue a dispersão. Pois é, Daniel, a Selic hoje está 12,75% ao ano, não é isso? Isso. Estima-se que na próxima reunião vai aumentar meio ponto, né? Em agosto, com possivelmente mais meio ponto, né? Você chegaria aos 13,75. Tem analista falando que passa da casa dos 14% de Selic. Eu já acho muito difícil. Eu acho que se chegar nos 13,75 já é muita coisa. Então, já é muita coisa, porque a expectativa para esse ano, o final era 13,25. E é claro que a Selic sobe, a gente entende esse mecanismo, o Banco Central quer desencorajar o crédito para tentar ver se derruba a inflação. Por que a inflação não cai com esses índices de Selic cada vez subindo mais? Porque, infelizmente, você tem múltiplos fatores que afetam a saúde econômica do país. Lógico, né, o meio mais inteligente é desencorajar o consumo e, lógico, se você aumenta a taxa Selic, a taxa de juros, você torna mais atrativo poupar ao invés de consumir. Esse é um dos fatores, mas como existem outros inúmeros que vêm surtindo efeito, como a guerra no leste europeu, instabilidade econômica, risco de estagflação, inflação na oferta, que a gente vê muito no setor de alimentos, né? Então, toda essa gama de fatores, a Selic ela tenta capturar o efeito e cessar. Só que quando ela faz isso, que ela desencoraja o consumo do ponto de vista do consumidor, ela penaliza também o produtor, porque o produtor, se tiver que tomar crédito para sua atividade, o crédito vai ser muito mais oneroso do que na época em que estava a taxa Selic a 2%, por exemplo. E para a gente encerrar, Daniel, um cenário bastante perigoso, né? Porque inflação alta, economia sem crescimento, é um quadro que se chama entre vocês aí de estagflação, desemprego também, e isso tudo causa um risco muito grande para o país. Isso, porque o que é estagflação? A estagflação é o seguinte: você fez as medidas de política monetária para conter estimular o crescimento econômico e conter, de uma certa forma, eventual risco de não progressão, vamos falar dessa forma. Ocorre que outros fatores emergem de uma crise: desemprego, correção nos preços. Então, essa multiplicidade de fatores, infelizmente, afeta, que é o que a gente vem vendo aí, tem visto, e como, né, a política monetária dá estímulos para que a economia prossiga, só que a sociedade, no geral, a coletividade não reage da mesma forma como estimado no modelo, o incentivo ele acaba não surtindo o efeito necessário, e aí, né, infelizmente, o governo acaba tendo que pesar um pouco mais a mão no controle monetário, e aí você acaba, de uma certa forma, tendo um setor um pouco instável, com uma certa penalização, com os incentivos que deveriam ser recebidos, e aí você tem o cenário da estagflação. Você não tem um progresso, de uma certa forma. Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial, está falado sobre a saúde da economia do Brasil, sempre nesse espaço aqui às quartas-feiras. Obrigado pela presença, a gente se fala de novo na semana que vem. Obrigado, boa tarde aos colegas e saúde a todos. Obrigado, um abraço aí. E vamos voltar aqui com a doutora Clarice, vamos ver como é que está a transmissão dela, para a gente só concluir sobre o seguinte, doutora Clarice, aí a gente vai aqui para o assunto do doutor Álvaro. Como é que as pessoas participam, como é que faz a inscrição no curso de capacitação em saúde mamária pela UNACAM? Elas podem se inscrever na unacan.org.br, é o site da UNACAM. Lá se encontra todas as informações, o cronograma, o programa, e a gente espera vocês, assim, como a gente estava falando, é um mês de dedicação, de cuidar um do outro, e aproveitando isso, a gente está aí para falar sobre esse cuidado que é tão importante da saúde mamária, que hoje a mais 66 mil casos ano, e com 18 mil mortes,
E como você mesmo disse, Mauro, é muito importante que esteja a sua transmissão não está chegando novamente, doutora Clarícia. As pessoas precisam, mas com a saúde, com a sua vida, com o seu corpo, é o ano inteiro. Faltando 15 minutos para 13h, a gente vai seguir agora com o próximo tema aqui. Doutor Álvaro Fortes, o ator Matheus Carriere, a atriz Maria Alexandre, são alguns dos famosos que passaram aí pelo seu consultório, pela clínica do doutor Álvaro Fortes, para fazer transplante capilar por meio da extração de unidades foliculares. Com essa técnica, os folículos são retirados um a um da parte posterior da cabeça e implantados na área calva. O procedimento é demorado, é delicado, mas não deixa marcas, pois é feito com uma agulha específica que não traumatiza a raiz. É tudo de mais moderno que existe, doutor Álvaro, em relação a transplante capilar? A gente tem hoje uma técnica diferenciada para isso, né? Nós reduzimos bastante as cicatrizes em função do tamanho do processo que a gente usa, da agulha que retira, ela chega a ser menor que 0,8 milímetros, então a gente retira a unidade folicular, que é uma estrutura bem mais complexa do que só um fio, e essa unidade folicular é transplantada para o local onde não existem fios. Ele vai crescer e vai ter o seu ciclo natural no local onde ele foi implantado. Isso traz para as pessoas que hoje tem, a gente sabe que com a pandemia a gente teve uma grande busca por autoestima, as pessoas começaram a se olhar mais no espelho porque ficaram mais tempo em casa, e elas começam a ter um olhar mais introspectivo e perceber que a sua aparência as incomoda, né? Nós temos hoje um grande número de pessoas que nos procuram para fazer essa modificação. E é realmente transformador, viu, Mauro? A gente tem resultados aí excelentes. O Matheus esteve com a gente já quase 6 meses que a gente fez o transplante dele, tinha uma preocupação muito grande no contraplano dele, que era a relação da coroa que ele tinha. A gente tem resultados excelentes. A Mari esteve lá para cuidar dos seus cabelos, a gente desenvolveu um spa nesse processo para que pudesse dar os cuidados ao cabelo. Não é só você fazer o transplante, modificar a linha de frente ou modificar a estrutura facial da pessoa, mas sim para dar condições. Depois do Covid, nesse evento de Covid, mais de 50% das pessoas têm queda capilar e necessitam de algum cuidado. Então, a gente também desenvolveu um trabalho para isso. Essa nova técnica, ela não é tão recente, ela já tem mais de 5 anos, e a gente vê uma diferença grande das técnicas anteriores que deixavam resultados que não eram naturais. Hoje a gente consegue passar ao paciente um resultado tão natural quanto o próprio crescimento do cabelo. Então, isso é muito importante, né? A gente tem esses bons benefícios aos pacientes. E numa época de cuidado, eu acho que é muito importante a gente pensar nos cuidados individuais. Quando, doutor Álvaro, a queda de cabelo é genética, ou genética não, quando a queda de cabelo é definitiva, provavelmente por ser uma causa genética, e quando a queda de cabelo é eventual, por alguma razão ali momentânea? A gente teve aí a abordagem do tema da tireoide, né? E a gente sabe que os hormônios da tireoide, eles regulam o crescimento e os ciclos capilares. Se você tem alguma deficiência ou algum transtorno nisso, você vai poder apresentar quedas capilares, e que a gente chama de eflúvio telógeno, que é uma perda, ela é gradativa e ela é transitória, mas ela pode chegar a perder 70% dos cabelos com essa alteração de hormônios da tireoide. Então, você já identifica que algumas doenças podem causar. A alopecia androgenética, que é aquela relacionada à genética das pessoas, ela é mais de 80% dos pacientes acima de 50 anos têm algum grau de perda capilar. Então, isso chega a um ponto de incomodar a pessoa e ela se sentir de forma não apta ao ambiente e acaba se isolando. E aí você advém casos de isolamento social, depressão, e o paciente realmente entra nesse processo sem perceber, né? Gradativamente ele vai entrando nisso, né? A gente, falando em cuidados hoje, uma série de propostas que foram colocadas aí, nós desenvolvemos um trabalho de pro bono, é um programa pro bono, que a gente vai e tenta recuperar pessoas que sofreram algum processo, seja por trauma, ou seja por alguma razão, que não têm acesso a essas cirurgias, nos procuram para que a gente possa, né? Muito próximo, agora nós vamos fazer de uma paciente do sexo feminino, que sofreu um feminicídio, foi queimada, e a gente vai reproduzir uma cirurgia para que possa recuperar parte do couro cabeludo dessa paciente. Então, isso para a gente é muito interessante. Não só mexer com a estética da pessoa, ou na parte que não é tão necessária, mas a parte reparadora eu acho que é muito importante.
Faltando 10 minutos para 1 da tarde, agora aqui no programa Gente que Fala, perguntas da nossa audiência por aqui, e o doutor Álvaro está com a palavra, então eu sigo com você, doutor. Por que está aumentando o número de jovens com perda capilar? É uma pergunta aqui do Marcelo Mota, que está acompanhando a gente no Instagram. A gente tem algumas opções do que a gente tem visto no consultório. O primeiro, o uso desenfreado de produtos para emagrecimento e produtos para ganho de massa muscular, né? Então, a gente vê essa procura muito acentuada pela academia, pelo culto ao corpo, e algumas das pessoas fazem desavisadamente o uso de hormônios que melhoram o seu comportamento físico, porém, eles são prejudiciais ao crescimento do cabelo. E você vai ter queda capilar. Então, o uso de testosterona de forma inadvertida, você faz uso de alguns produtos que vão modificar ou vão modular a sua estrutura, e aí você vai tendo essa queda. E a outra causa é que as pessoas começaram a se olhar mais, né? Nesse período de pandemia, você teve mais tempo em casa, fez muito mais chamada por vídeo, algumas pessoas trabalhando em home office, e você acaba se observando mais, e aí você percebe que isso lhe incomoda, né? Então, a gente tem assim, pacientes de 20, 22 anos, 23 anos, que pode ser revertido com tratamento e já pensam no transplante capilar. Nem sempre o transplante é a melhor opção. Às vezes, a gente pode produzir algum tratamento para que mais lá na frente ele tenha melhora. Doutor Nabil Goraieb, o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital, sempre participando aqui com a gente. Obrigado, seu Jaime, mais uma vez. Ele quer saber sobre as possíveis sequelas. Quais são as sequelas, né, que podem acometer os lutadores de MMA? Então, lutador, sequelas, nós temos sequelas de todo tipo, né? Porque é um esporte de luta bastante intenso e com muito contato. Tem lesões ortopédicas e musculares. O grande problema é o uso de substâncias, vamos dizer assim, proibidas, que são proibidas na maior parte do esporte, que muito lutador usa, que são os esteroides anabolizantes. E veja que agora foi falado sobre a calvície. Realmente, um dos efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes é a calvície, entre outras coisas graves que pode acontecer. E hoje o uso de esteroides anabolizantes nas academias não é dado pela... Muitas vezes é o amigo que manda tomar. Olha, eu trouxe isso daqui lá do país vizinho nosso aqui, trouxe para você tomar, isso não tem perigo? Tem riscos muito altos, e continuamos falando. O uso de hormônios, esteroides anabolizantes, sem indicação médica clara, além de antiético, você traz lesões muitas vezes graves para o corpo, e principalmente para pressão alta, câncer de ovário, câncer de testículo, câncer de fígado, hipertrofias anormais do coração, diminuição do colesterol bom, aumento do colesterol ruim. Veja que usar anabolizante não tem justificativa. Se a pessoa tem algum problema de hormônios, ela tem que procurar o endocrinologista, fazer as dosagens, no mínimo de 2 dosagens, confirmada que elas estão baixas, abaixo do normal, e tem sintomas clínicos, aí o próprio endocrinologista vai fazer o tratamento, que tem que ser muito bem acompanhado para não causar efeitos colaterais. Doutora Clarísia, a Denise Andrade no Facebook pergunta se já há comprovação científica de que reposição hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama e problemas cardíacos. Olha, doutor, sobre o problema uma boa cardíaco, polêmica, né? Eu acho que hoje já existe alguns, acho que sobre isso o doutor Nabil pode até acrescentar aqui o que a senhora pensa sobre isso, mas sobre a questão hormonal, hoje existem vários tipos de tratamento que não aumentam o câncer de mama com relação a isso. Você pode, existem os similares, que são hormônios que podem ser utilizados na reposição e que não afetam. O que acontece, o ciclo menstrual, ele é maior quando você fica mais velho, você tem o ciclo menstrual tardiamente, ele passa a ser um risco para que você tenha um fator de risco, exatamente, para que você tenha o câncer de mama.
Sim. Então, Doutor isso Alexandre. sim. Agora, doutor Nabil, que o senhor possa completar aí com essa questão de cardia, eu acho que o senhor pode falar melhor do que eu. Bem breve, doutor Nabil, a respeito desse questionamento. Não peguei a pergunta inteira. Se há comprovação científica de que a reposição hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama e problemas cardíacos, aí no caso a sua área, problemas cardíacos. Nas pessoas que têm já geneticamente ou familiarmente o antecedente, tem que ser muito bem cuidado. A parte cardiológica não é tão importante, porque pode criar ou pode levar à hipertensão arterial, que é o mais frequente, e algumas alterações. Mas isso é muito bem controlado pelos próprios ginecologistas. Sim. E deixam aí, qualquer dúvida, a gente faz a troca de informações. E aqui a última pergunta agora para o doutor Alexandre. A Adriana Monteiro está no YouTube. Doutor Alexandre, o HPV pode estar relacionado a cânceres de cabeça e pescoço? Sim, inclusive é um aumento expressivo recente da presença do HPV nos cânceres de orofaringe, especialmente da loja tonsilar. Esse aumento tem sido visto na última década, principalmente em países desenvolvidos, e no Brasil está começando a aumentar um pouco mais recentemente agora, estamos um pouco atrasados. Mas sim, há um aumento expressivo relacionado a isso. Aqui eu nem trouxe esse tema porque nós estávamos falando do tabagismo, mas a resposta é sim. Sim, aí a nossa audiência atenta, né, a tudo, aí veio o questionamento importante a gente ter apresentado e ter tido aqui a sua orientação. Pessoal, 4 minutos para 1 da tarde, vamos para as despedidas. Doutor Alexandre Bezerra está com a palavra, suas despedidas e seus canais também. Bem breve, doutor. Muito obrigado, agradeço a todos a excelente oportunidade aqui. E para falarmos de câncer de cabeça e pescoço, que é uma doença muito grave de doenças de tireoide, eu depois passo o meu canal, que meu link é doutoralexandrebezerra.com.br. Bem simples aqui. Doutora Clarice, a sua despedida e seus canais. Doutora Clarice? Eu queria agradecer. Oi, está aqui? Sim, pode falar. Eu queria agradecer de estar aqui com vocês, de poder falar sobre o nosso curso, sobre a instituição, que além de capacitar os voluntários, a gente também doa mamografia. Então, por favor, se vocês precisarem de uma mamografia, entrem no site. Nosso papel da UNACAM também é fazer a doação da mamografia para agilizar o processo. E eu sempre falo, quem procura acha, quem acha cura. Então, procurem para que vocês achem a cura o quanto antes. Os nossos canais é UNACAM no Instagram, União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama no Facebook e unacam.org.br no site, onde vocês podem fazer a inscrição. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, com todos vocês, doutor Álvaro, doutor Nabil, doutor Alexandre e Mauro. Doutor Álvaro, sua despedida, seus canais. Então, obrigado, agradeço, Mauro, pela oportunidade. Queria parabenizar o doutor Nabil, que é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, desde a época que eu era atleta, ele é um médico da área esportiva. O nosso canal no Instagram é @dralvarofortes, @dralvarofortes, e a gente fica à disposição de vocês naquilo que precisar para responder dúvidas, qualquer inquirimento pode mandar para lá que a gente acaba respondendo vocês. Obrigado, Mauro. Legal. E falta quem? Falta o doutor Nabil, suas despedidas e seus canais. Queria cumprimentar todos aí pelas excelentes apresentações e também deixar as ordens, se precisar de alguma coisa em relação ao esporte, à cardiologia. O meu Instagram está a hashtag Nabil Goraieb. É simples. Esse é o Instagram. E o www.cardioesporte.com.br. Um bom fim de dia para todos. Muito obrigado pela presença de todos nesta edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Dr. Nabil Goraieb, cardiologista, Clarícia Ramos, presidente da União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama, UNACAM, o cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Alexandre Bezerra, e o clínico geral dedicado ao transplante capilar, Dr. Álvaro Túlio Fortes. Na mesa de som com a gente hoje, Isaac Barros, valeu Isaac aí as operações, Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral,
você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Chegando na sequência musical Trianon, até às 6 da tarde. Depois tem o Renato Albuquerque apresentando o Radar Paulista. E agora a repórter Débora Mendonça traz as informações do trânsito ao vivo na capital paulista para tirar você dos congestionamentos. É com você, Débora. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.